o bom samaritano. Um exemplo de amor ao próximo. O caminho para Jericó. O sol escaldante do deserto de Judá castigava na estrada sinuosa que descia de Jerusalém para Jericó. Era um trajeto conhecido, mas perigoso, com cerca de 27 quilômetros de curvas traiçoeiras, desfiladeiros estreitos e esconderijos perfeitos para ladrões. Caravanas de mercadores, peregrinos e viajantes solitários cruzavam o caminho, mas todos sabiam que a solidão da estrada podia ser fatal. Foi nesse cenário que uma história simples, contada por Jesus há mais de 2000 anos, ganhou vida e continua a ecoar como um chamado ao amor e à compaixão. Samuel, um comerciante de tecidos de Jerusalém, caminhava apressado naquela manhã. Ele carregava uma bolsa cheia de moedas de prata, o lucro de uma venda bem-sucedida no mercado da Cidade Santa. Aos 40 anos, Samuel era um homem prático, devoto às tradições de seu povo, frequentador assíduo do templo e orgulhoso de sua linhagem judaica. Ele conhecia as Escrituras, recitava os salmos e seguia os mandamentos. Mas, como muitos, sua fé era mais ritualística do que transformadora. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18 era uma frase que ele repetia, mas raramente refletia sobre seu significado mais profundo. Enquanto descia a estrada, o calor fazia o suor escorrer por sua testa. Ele ajustou o manto sobre os ombros e apressou o passo, ansioso para chegar a Jericó antes do anoitecer. De repente, um gemido baixo interrompeu seus pensamentos. À beira do caminho, escondido entre rochas e arbustos secos, jazia um homem. Sua túnica estava rasgada, o rosto ensanguentado e as pernas exibiam ferimentos profundos. Ele havia sido atacado, provavelmente por ladrões, que o despojaram de tudo e o deixaram à beira da morte. Samuel parou, hesitante. Seu instinto inicial foi ajudar, mas a prudência falou mais alto. E se os ladrões ainda estiverem por perto? Pensou. E se esse homem for um trapaceiro, fingindo para me atrair? Ele olhou ao redor, o coração acelerado. A estrada estava deserta. Então, ele se lembrou de um versículo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Mas quem era aquele homem? Um judeu? Um estrangeiro? Samuel não podia saber. Com um suspiro, ele murmurou uma oração rápida e seguiu em frente, prometendo a si mesmo que avisaria alguém em Jericó. O sacerdote e o levita. Não muito tempo depois, outro viajante apareceu na estrada. Era Ezra, um sacerdote do templo, homem respeitado por sua piedade e conhecimento das Escrituras. Ele voltava de Jerusalém, após cumprir seus deveres no culto, e caminhava com a postura ereta de quem se sabia importante. Seu manto branco, bordado com fios de linho fino, denunciava sua posição. Ezra era um guardião da lei. Um homem que dedicava a vida a servir a Deus e a ensinar o povo a seguir os mandamentos. Ao avistar o homem ferido, Ezra franziu o senho. A cena era perturbadora. Ele sabia que a lei exigia compaixão, mas também conhecia as regras de pureza. Tocar um homem ensanguentado, talvez morto, o tornaria cerimonialmente impuro, impedindo-o de cumprir suas funções no templo. O que faria um sacerdote impuro diante do altar? Pensou. Além disso, a estrada era perigosa e ele não podia arriscar sua própria segurança. Ezra se lembrou de um versículo que sempre citava em seus ensinamentos. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor. Salmos 145:8. Mas em sua mente, a misericórdia de Deus parecia reservada para aqueles que seguiam a lei à risca. Aquele homem, jogado à beira do caminho, poderia ser um pecador, alguém que merecia seu destino. Ezra ajustou o manto, desviou o olhar e passou pelo outro lado da estrada, apressando o passo. Logo depois, um levita chamado Jonas cruzou o mesmo trecho. Jonas era um auxiliar no templo, responsável por cuidar dos utensílios sagrados e organizar os cânticos durante os sacrifícios. Ele era jovem, cheio de zelo, mas também carregava o peso de provar sua dignidade aos sacerdotes mais velhos. Ao ver o homem ferido, Jonas sentiu um aperto no peito. Ele queria ajudar, mas a voz da razão o deteve. Se eu me atrasar, quem preparará o templo para o próximo culto? Pensou.
E se esse homem for um samaritano ou um gentio? Ajudá-lo seria uma afronta à nossa separação. Jonas lembrou-se de uma passagem que ouvira muitas vezes: fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Salmos 83. Mas a justiça para ele parecia algo reservado aos tribunais e às assembleias, não à beira de uma estrada deserta. Com o coração dividido, Jonas murmurou uma oração pelo homem e seguiu seu caminho, prometendo a si mesmo que falaria com alguém em Jericó para enviar ajuda. O samaritano desprezado. O sol já começava a se inclinar no horizonte quando um quarto viajante apareceu na estrada. Era Amos, um samaritano, homem de pele curtida pelo sol e mãos calejadas de trabalho. Ele viajava com um jumento carregado de azeite e vinho, produtos que vendia nas cidades vizinhas. Os samaritanos, um povo mestiço que habitava a região entre a Judéia e a Galiléia, eram desprezados pelos judeus. Considerados impuros, hereges e traidores, eles eram evitados a todo custo. Amos sabia disso. Ele já havia sentido o peso dos olhares de desdém e ouvido insultos sussurrados em mercados e estalagens. Ao avistar o homem ferido, Amos parou imediatamente. Não havia hesitação em seus olhos, apenas uma determinação silenciosa. Ele desceu do jumento e se aproximou, ajoelhando-se ao lado do desconhecido. O homem estava inconsciente, o rosto inchado e os lábios ressecados. Amos tocou seu pulso e sentiu um bate ascendentes. Ele percebeu que o homem ainda vivia, mas precisava de ajuda urgente. Sem pensar duas vezes, Amos abriu sua bolsa e pegou um pano limpo, que umedeceu com água de seu cantil. Com cuidado, ele limpou o sangue do rosto do homem e examinou os ferimentos. "Você vai ficar bem", murmurou, mais para si mesmo do que para o ferido. Amos lembrou-se de um versículo que aprendera em sua infância, numa sinagoga samaritana. "Ama o teu próximo como a ti mesmo." Levítico 19:18. Para ele, essas palavras não eram apenas um mandamento, mas um modo de vida. Ele não se perguntou quem era aquele homem, se era judeu, samaritano ou gentil. Ele viu apenas um ser humano precisando de ajuda. Com habilidade, Amos rasgou tiras de sua própria túnica e usou-as para enfaixar os ferimentos mais graves, estancando o sangramento. Depois, pegou um pequeno frasco de azeite e o derramou sobre as feridas, aliviando a dor. Ele também usou um pouco de vinho para desinfetar os cortes, um truque que aprendera com seu pai, um curandeiro em sua vila. O homem gemeu, começando a recobrar a consciência. Amos sabia que não podia deixar o homem ali. Ele o levantou com cuidado, apoiando-o em seus ombros e o colocou sobre o jumento. Era um esforço enorme, mas Amos era forte, acostumado ao trabalho árduo. Ele segurou as rédeas do animal com uma mão e apoiou o ferido com a outra, caminhando lentamente em direção a Jericó. A estalagem e a generosidade. O céu já escurecia quando Amos chegou a uma estalagem à beira da estrada, um lugar frequentado por viajantes. O estalajadeiro, um homem robusto chamado Levi, saiu para recebê-lo, franzindo o senho ao ver o samaritano e o homem ferido. "O que aconteceu?" perguntou desconfiado. "Ladrões", respondeu Amos com a voz firme. "Este homem precisa de cuidados. Você pode ajudá-lo?" Levi hesitou. Ele conhecia a má fama dos samaritanos e não gostava de se envolver em problemas. Mas algo na expressão de Amos, uma mistura de determinação e bondade, o convenceu. "Traga-o para dentro", disse, apontando para uma sala nos fundos. Amos levou o homem para um catre simples e ajudou Levi a limpá-lo e trocar suas roupas rasgadas por um manto limpo. O ferido, agora semiconsciente, murmurava palavras desconexas, mas parecia mais estável. Amos explicou ao estalajadeiro o que havia feito: o azeite, o vinho, as faixas, e deu instruções claras. Ele precisa de comida leve e água. Mantenha as feridas limpas e troque os curativos amanhã. Levi assentiu, mas perguntou: "E quem vai pagar por isso? Não sei quem ele é." Amos não hesitou. Ele abriu sua bolsa e tirou 2 moedas de prata, o equivalente a 2 dias de trabalho. "Tome, isso deve cobrir os custos por enquanto. Eu volto em alguns dias para ver como ele está. Se precisar de mais, eu pago." Levi olhou para as moedas, surpreso.
Ele conhecia muitos viajantes, mas poucos teriam feito o que aquele samaritano estava fazendo. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Amos, de Siquém", respondeu ele simplesmente. Então, sem esperar agradecimentos, ele pegou seu jumento e partiu para Jericó, sob a luz das primeiras estrelas. O verdadeiro próximo. Dias depois, o homem ferido, cujo nome era Daniel, recuperou-se o suficiente para contar sua história. Ele era um comerciante judeu de Jericó, atacado por ladrões enquanto voltava para casa. Daniel ficou sabendo, pelo estalajadeiro, que um samaritano o havia salvado. A notícia o chocou. Como muitos judeus, ele crescera aprendendo a desprezar os samaritanos, considerando-os impuros e indignos. Mas agora, ele devia sua vida a um deles. Daniel lembrou-se de um versículo que ouvira no templo: "Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso." Lucas 6,36. Pela primeira vez, ele entendeu o que aquelas palavras significavam. O samaritano não apenas o salvou, mas o tratou como um irmão, sem esperar nada em troca. Daniel decidiu que, quando se recuperasse, procuraria Amos para agradecer e, quem sabe, aprender com ele o que significava amar o próximo de verdade. Enquanto isso, a história de Amos se espalhou pela região. Viajantes contavam sobre o samaritano que ajudara um desconhecido, pagando do próprio bolso e prometendo voltar. Alguns duvidavam, outros se inspiravam. Mas, para Amos, não havia nada de extraordinário no que fizera. Ele apenas viveu o que acreditava. "Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas." Mateus 7,12. A parábola viva. A história do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas 10, 25, 37, não era apenas uma parábola, mas um desafio. Ele a narrou em resposta a um doutor da lei que perguntou: "Quem é o meu próximo?" Jesus mostrou que o próximo não é apenas o vizinho, o amigo ou o compatriota, mas qualquer pessoa que cruza nosso caminho, especialmente os que sofrem. O samaritano, um homem desprezado, tornou-se o herói da história, enquanto o sacerdote e o levita, figuras respeitadas, falharam em viver a essência da lei. Amos, sem saber, encarnou essa parábola. Ele não se deixou deter pelo preconceito, pelo medo ou pela conveniência. Ele viu um homem em necessidade e agiu, movido por um amor que transcendia barreiras culturais e religiosas. Sua história, como a parábola, desafia cada um de nós a refletir: quem é o meu próximo? E mais importante, como estou respondendo ao chamado de amar como Deus ama? A estrada de Jerusalém a Jericó pode não existir mais como era, mas o caminho da vida está cheio de feridos, pessoas machucadas pela injustiça, pela solidão, pela dor. A pergunta de Jesus ecoa através dos séculos: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Lucas 10:33. A resposta é clara: o que usou de misericórdia para com ele? Lucas 10:37. E Jesus conclui: vai e procede tu de igual modo. O legado da compaixão. A história de Amos não terminou na estalagem. Quando voltou a Jericó, ele encontrou Daniel já em pé, embora ainda fraco. O comerciante, com lágrimas nos olhos, abraçou o samaritano e agradeceu, chamando-o de irmão. Daniel insistiu em devolver as moedas de prata, mas Amos recusou. Guarde isso para ajudar outro que precisar, disse. A partir daquele dia, Daniel mudou. Ele começou a tratar os samaritanos com respeito e a ajudar estranhos em necessidade, inspirado pelo exemplo de Amos. O impacto da atitude de Amos se espalhou como ondas em um lago. Levi, o estalajadeiro, passou a ser mais generoso com viajantes pobres. Alguns que ouviram a história começaram a questionar seus próprios preconceitos contra samaritanos e outros estrangeiros. Até Esra, o sacerdote, ao saber do ocorrido, sentiu uma pontada de culpa. Ele começou a ensinar no templo que a verdadeira piedade vai além dos rituais e exige um coração compassivo. Amos voltou para Siquém, onde continuou sua vida simples, vendendo azeite e vinho, ajudando quem cruzava seu caminho. Ele nunca soube o quanto sua atitude havia transformado vidas, mas isso não importava. Para ele, amar o próximo era tão natural quanto respirar.
e em seu coração ele carregava as palavras de Isaías: Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Isaías 1:17. A parábola do bom samaritano, vivida por Amos, continua a desafiar o mundo. Ela nos lembra que o amor ao próximo não é uma ideia abstrata, mas uma escolha diária. É parar na estrada, estender a mão, compartilhar o que temos, mesmo quando é inconveniente ou arriscado. É ver o outro como imagem de Deus, digno de cuidado e respeito, independentemente de quem seja. No final, a história de Amos e a parábola que ele encarnou aponta para o maior exemplo de amor, o próprio Jesus, que deu sua vida por todos, judeus, samaritanos, gentios, amigos e inimigos. Como está escrito, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Que cada um de nós, inspirados pelo bom samaritano, viva esse amor, transformando as estradas da vida em caminhos de misericórdia e esperança.